Olá, boa noite pessoal. Então nós vamos começar aqui hoje um pouquinho de relato sobre a minha história, conforme me pediram aí no YouTube, tá certo, gente? Então eu não vou pegar assim muitos detalhes de tudo, mas eu vou pegar o principal, o básico, sobre a minha vida. E claro que em certos momentos eu vou ter que falar da minha família, do pai, mãe e de meus irmãos, tá certo, gente? Pois bem, então vamos começar. Primeiro eu vou falar assim, eu sou descendente de polonês, Stolaski, meus pais e meus avós paternos, o meu avô era Stolaski, polonês, e a minha avó era Rubik, ucraína, natural aqui de Santa Catarina. Do lado da minha mãe, eles são de origem portuguesa. O meu avô era Ferreira Gomes e a minha avó era Sales da Silva. Tá certo, gente? Beleza. E ambos meus avós eram de Santa Catarina. Meus pais se casaram, ainda moravam em Santa Catarina. Daí eles, depois de casado, em Santa Catarina tiveram os primeiros dois filhos. Depois eles se mudaram para General Carneiro, no sul do Paraná, mas bem próximo da divisa do Paraná com Santa Catarina, próximo de Porto União e União da Vitória. Ali tinha uma madeireira muito forte dos irmãos Fernandes, eram de Portugal, portugueses, e o meu pai veio trabalhar nesta madeireira. E o meu pai trabalhava no mato, meu pai era tratorista para estaleirar, juntar as toras de pinheiro que os cortadores cortavam. Meu pai juntava com o trator e estaleirava para que os caminhões carregassem. E nessa época eles moravam então em General Carneiro, que na época tinha um outro nome, era Fazenda São Bento. Fazenda São Bento. E depois, mais tarde, claro, daí passou a vila, se formou uma vila grande, a vila se emancipou, se tornou município, com o nome de General Carneiro, tá certo, gente? Eu nasci ali, em General Carneiro. Ali nós ficamos, o pai trabalhava na serraria e a mãe era costureira. E morava numa casa da madeireira dos irmãos Fernandes. E daí quando eu estava próximo de fazer 2 anos de idade, tinha um casal de irmãos mais velhos que eu, e eu estava próximo para fazer 2 anos de idade, surgiu um noticiário que entre Salgado Filho, Ampere, Santo Antônio do Oeste e Barracão tinha uma grande área de terra que recentemente estava sendo colonizada, com pessoas, com famílias que vieram do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que foram para essa região porque o governo estava dando terra para que as pessoas se apossassem, marcassem seu território e se apossassem. Com o tempo, o governo daria os documentos, tá certo, gente? Então veio bastante gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Parentes do lado da minha mãe também foram para lá, tios da minha mãe, primos do meu avô. Foi um irmão da minha mãe casada, foi uma irmã da minha mãe casada. Foram tudo para essas bandas aí, dessas terras que o governo estava dando. E lá o pessoal deram o nome dessa região de Tiradentes. Então, quando eu falar de Tiradentes, você sabe que é a região onde o governo doou as terras para os agricultores produzir, colonizar e produzir, tá certo, gente? E era mata, mas era mata mesmo, virgem, que do Salgado Filho para chegar até lá, ou de Barracão para chegar até lá, era só a cavalo ou a pé.
Não entrava carroça, não entrava tipo de conduções nenhuma. Era só a pé ou a cavalo. Pois bem, meu pai sabendo disso, minha mãe sabendo disso, né, comunicado pelos parentes dela, se programaram para ir para lá, né, para ter o seu pedaço de terra. E daí quando foi, eu nasci em General Carneiro no dia 14 de julho de 1952. Quando deu meados de 1954, o meu pai e minha mãe deixaram a serraria ali em General Carneiro e se mandaram até Tatetos. Era um vilarejo que também tinha uma madeireira, bem antes de chegar em Tiradentes. E meus avós maternos moravam lá nessa vila Tatetos. E também tinha mais uns irmãos da minha mãe irmã casada e irmão casado que moravam nessa vila também. Tá certo, gente? Procurem entender bem, porque eu vou ter que falar de muita gente, porque a família era grande, né? E os meus avós paternos, do lado do pai, eles moravam no município de Marmeleiro, bem pra cá ainda de Itatetos, 35 quilômetros pra cá de Itatetos. Para ir a Tiradentes, para você sair de General Carneiro e ir a Tiradentes, você tinha que passar por Palmas, por Crevelândia, Pato Branco, Renascença, Vitorino, Marmeleiro, era onde meus avós paternos estavam. A minha avó montou a farmácia lá, porque ela era uma enfermeira quando ela morava em Santa Catarina, enfermeira muito boa, que conhecia muito sobre enfermagem. Ela montou uma farmácia, porque lá não tinha farmácia, ela montou uma farmácia. Na farmácia dela, ela montou até uma enfermaria. Quando eu tivesse doente, que precisava ser cuidado de perto, ela internava lá na farmácia dela. E o meu avô, ele montou, debaixo do casarão dele, montou uma ferraria, porque ele trabalhava com consertos de máquinas agrícolas, manuais da época, né? E também montava máquinas agrícolas para os agricultores, tá certo? Então nós saímos lá de General Carneiro até Marmeleiro, nós viemos de caminhão. Levaram uns quantos dias para chegar ali, porque era tudo estrada de chão e era inverno, chovia muito. A estrada tinha dias que tinha que parar na estrada porque não ia para frente. Nós chegamos em Tatetos, daí ficamos na casa dos meus avós lá. Eu, o pai, a mãe, a minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho, ficamos lá uns dias até arrumar cavalo, para daí dali nós se mandar para Tiradentes, lá nas terras que o governo estava dando. Daí quando deu tudo no jeito da gente ir, no dia 14 de julho de 1954, dia do meu aniversário, fazia 2 anos, nós estava na estrada indo pro Tiradentes. E era um dia chuvoso, frio, garoando. E daí nós não conseguimos chegar, só passamos Salgado Filho e fomos um pouquinho à frente de Salgado Filho. Anoiteceu, nós tivemos que parar para dormir, para no outro dia seguir viagem, porque a noite era impossível, não tinha estrada, era só picada feita de facão, foice e machado, né? Só passava a cavalo e a pé. Daí nós chegamos num ranchinho, tinha um ranchinho lá, a mãe foi lá ver se tinha abrigo para ela, pelo menos com as crianças, eram 3 crianças, ainda todos pequenos, né? Eu ainda de colo, fazendo 2 anos naquele dia. Daí a mulherzinha ainda estava com o marido dela doente, um ranchinho tão pequenininho que só cabia eles dois e nada mais. Daí ela pediu desculpa pra mãe, não podia, né? Porque era muito, não tinha espaço para abrigar uma família ali de 5 pessoas.
Daí meu pai resolveu de ficar debaixo de uma árvore, tinha uma árvore bem frondosa, bem com bastante copa e cipueiras por cima, né? Dava para se agasalhar bem lá embaixo. Então meu pai arrumou uma lona, arrumou guarda-chuvas, nós ficamos debaixo das lonas e guarda-chuvas, debaixo daquela árvore. E foi feito um foguinho lá também para aquecer um pouco. Eu sei que nós fizemos a nossa janta por ali, e daí e dormimos ali. No outro dia cedo, o pai arrumou os cargueiros, os cavalos e as coisas que tinha dentro dos cargueiros e se mandamos para lá, né? Lá para Tiradentes. Lá para a terra, onde tinham demarcado para o pai. Os parentes que foram na frente já tinham demarcado uma terra lá, um pedaço de terra lá de 10 alqueires. 10 alqueires, isso dá 25 hectares mais ou menos, para o meu pai morar. E daí também já fizeram um ranchinho lá para ter onde meu pai se abrigar com a família, porque não era sertão, era mato, não tinha nada, tinha que chegar e fazer. Tinha que ir na frente e fazer um ranchinho, um casebre para poder se abrigar, né? Mas daí os parentes da mãe que já estavam lá fizeram. Daí quando chegou no outro dia, nós chegamos lá no tal do ranchinho. Gente do céu, eu me lembro do ranchinho, eu tinha 2 aninhos, mas eu me lembro perfeitamente. A minha mãe e meus irmãos mais velhos, até meu pai, ficava admirado de eu lembrar das coisas. Mas eu sempre fui assim. Eu lembro de tudo da minha infância. Desde a idade de 2 anos, nunca mais esqueci coisas, né? Que eu vi, que eu presenciei, eu me lembro. Só não lembro de coisas que eu não vi e não presenciei, né? Daí nós chegamos lá no dito ranchinho, era uma meia água. Meia água é um telhado que assim, telhado assim, é água completa, né? Água pra cá e água pra cá. E daí quando é só um telhado assim, daí eles falam meia água. E daí aqui tem os esteios aqui, e nós chegamos lá, era assim. Coberto com folha de palmeira, folha de taquara, e por cima da folha de palmeira e taquara, 2 esteiras de taquara batida, dupla, para segurar as folhas para o vento não jogar para cima, né? E também para não passar água para baixo, né? Porque 2 esteiras de taquara dupla por cima de folhas assim, duvido que passe chuva, não passa. E daí o ranchinho, ele tinha 2 paredes e meia fechadas e 1 parede e meia aberta. Ele era fechado deste lado, no fundo atrás e um pedacinho aqui. Lá na frente e aqui, até encontrar aqui, era aberto. Eu sei que nós chegamos lá e já foram se ajeitando as coisinhas, já foram arrumando os ganchos nas paredes para pendurar as coisas, pendurar os alimentos, que tinha que levar muito alimento, porque estavam chegando, né? E arrumavam os alimentos, arrumaram umas pedras lá para pôr a chapa em cima, para servir de fogão, e próximo da parede para não pegar chuva, né? Porque naquele lado aberto não podia deixar nada lá perto. Tinha que pôr pro lado que não era fechado. E daí a minha mãe e meu pai já foram, e a minha irmã mais velha já foram cortando madeira para fazer cortando madeira e taquara para fazer as tarimba, né? Tarimba é 4 forquilhas assim, daí uma atravessada assim, e daí feito pro lado, para uma ponta e para outra ponta, e daí sobre essas madeiras atravessadas assim, enche de taquara de comprido, né, para jogar os colchões em cima, para fazer as camas, chama-se tarimba. Eu sei que quando chegou a noite estava tudo prontinho, arrumadinho, né? Eu já estava dormindinho nas tarimbas. Me lembro, ficamos ali um bom tempo morando naquele biongo, naquela palhoça, e eu me lembro que numa ripa em cima, numa madeira em cima, aonde tinha a cobertura, tinha uma travessa assim. A minha mãe pegou um quadro de Nossa Senhora das Graças, pequenininho assim, mais ou menos, assim, e enfiou assim, bem em cima da cama. A gente deitava na cama, olhava para cima e enxergava a imagem de Nossa Senhora ali. E na parede para cá,
pro lado que as crianças dormiam, era um quadro de um anjo da guarda. As camas foram feitas aonde tinha as 4 paredes, né? 2 paredes e meia, não 4, 2 paredes e meia. Ali foi feita as camas para ficar protegido do tempo. E de bichos também, né? Porque lá o que tinha de onça não era fácil. Tá certo, gente? Então ali nós ficamos morando naquele ranchinho. Daí já tinha um cunhado da minha mãe que morava lá e um irmão da minha mãe que morava lá. Eles já tinham um rancho mais ou menos bem feito, de pau a pique, bem protegido. Eles começaram a ajudar o pai a se organizar, né? Tinha um tio, cunhado da minha mãe, tio Antônio, junto com meu pai e mais um tal de seu Quinca, que já morava lá. Eles foram no mato derrubar madeira para lascar tábuas para o meu pai fazer uma casa um pouco melhor, né? Sair daquele rancho lá, né? Sair daquele biombo, sair daquele barraco lá. E assim foi, devagarinho foi indo, né? E daí já o meu pai já começou a fazer roça, a mãe também trabalhava na roça. Lá não tinha o que costurar para ninguém, tinha que começar a fazer esse tipo de coisa mesmo, né? Começaram a preparar a terra, as crianças em casa, minha irmã, que era a mais velha, cuidava dos 2 menores, cuidava de mim e cuidava do outro, mas o outro era 5 anos mais velho que eu, já se cuidava quase que sozinho, né? E assim foi, não é, gente? Ali o único problema que tinha à noite eram as onças. Tinha uma época no mês, eu acho que é quando as onças estão no cio, eles fazem muito movimento, muito barulho, muito urro, muito esturro, muita briga e é assustador, né? Mas o meu pai, quando chegou lá, com pouco tempo ele já tinha arrumado os cachorros bons e esses cachorros ficavam amarrados na frente da casa onde não tinha parede. Eles podiam ser abrigados dentro de casa, dormir dentro de casa, lá próximo, onde não tinha parede, perto do fogão. Se uma onça tentasse entrar lá, eles não deixavam, eles avançavam, eram cachorros bravos mesmo. Cachorro pro mato mesmo, né? Não era pra gente, era pro mato. Então foi assim, ali nesse rancho nós ficamos morando um bom tempo. Até que o meu pai e os parentes conseguissem arrumar uma casa para nós. E daí não demorou muito tempo, foi arrumada uma casa. Uma casa bem decente, coberta com tabuinha, rodeado com tábua lascada. Não tinha assoalho, era no chão batido mesmo. E daí já bem mais organizado, fogão, as camas ainda continuavam sendo tarimba, né? Porque lá não tinha como levar cama lá, comprar cama e levar. Tinha que ser na tarimba mesmo, mas a tarimba bem feita ela serve como uma cama, às vezes até melhor do que uma cama, né? Porque a cama normalmente é baixinho do chão e a tarimba você pode fazer na altura que você quer para se proteger dos bichos, dos animais peçonhentos, né? Cobras, aranhas, etc, etc. Apesar que esses bichos sobem, mas pelo menos demorava a subir, né? E se for muito pertinho do chão mesmo, pode botear qualquer pessoa, né? Morder, picar qualquer pessoa. Pois bem, então nós moramos um tempo ali, né? Eu era muito criança e o pai daí quando podia trabalhar para outras pessoas que já moravam lá há muito tempo, já tinha gente lá morando muito tempo, que já criavam bastante porco para vender, tinham vacas de leite, faziam queijo, faziam manteiga, faziam requeijão, faziam um monte de coisa, também às vezes para vender. Tinha gente que já plantava trigo há muito tempo, milho, feijão. Quando eles colhiam esses produtos, lá não entrava caminhão, não entrava carro para pegar, eles carregavam nos cavalos, muitos cavalos, e levavam em Salgado Filho ou levavam em Tatetos para vender lá. E era lá que se vendia o produto. Tá certo, gente? Salgado Filho tinha um moinho, fazia farinha de milho, fazia farinha de trigo. Então, quando se queriam fazer pão, eles levavam o milho ou o trigo lá nesse moinho para fazer as farinhas para comer durante o ano, né? E assim foi, gente. Depois,
aqui nesse lugar, com o decorrer do tempo, nós ficamos aqui nesse lugar chamado Tiradentes, nós ficamos, acho que 6 anos. 6 anos nós ficamos lá. Daí deu um problema lá. Deu um problema de uns grileiros de Francisco Beltrão e de outras regiões aqui do sudoeste do Paraná que quiseram entrar lá, expulsar os agricultores que tinham ganhado terra do governo para ficar de dono daquelas terras. E daí deu um problema, um problema assim que eles chamavam a Revolução da Citla. Mas outra hora eu vou continuar, ou no próximo vídeo, quando ficar muito longo, eu vou daí comentar o que acontecia nessa Revolução da Citla, lá naquele local onde o governo tinha dado terra pro pessoal de Tiradentes, tá certo, gente? Eu vou ter que parar por aqui, porque eu tenho que fazer uma coisa que eu não posso segurar muito tempo. Beleza? Então é isso aí, gente. A primeira parte da minha história é essa aqui. Depois, na próxima, eu vou falar da Citla, que aconteceu no Tiradentes, dos problemas. Tivemos que sair de lá, eu vou contar tudo, o porquê que tivemos que sair. Beleza, gente? Então vamos assistindo os capítulos da minha história aqui. Ok? Fui, eu vou ter que dar uma saidinha, mas eu não demoro, eu volto já, beleza? Tchau, fui!